pessoal, turma de edificações, tudo bem com vocês? Então tá, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade então às nossas aulas virtuais. E hoje eu trouxe um tema aqui muito legal, para a gente estar discutindo em sala, posicionando vocês, que fala sobre ética profissional e emenda com técnicas de negociação, certo? Eu acho que isso, além de vocês terem uma utilidade no campo profissional, esses dois temas aí podem trazer alguns benefícios e vantagens para vocês também no âmbito pessoal. Logicamente, todo mundo já ouviu falar de ética e também de negociação, mas como a gente tem que dar sequência então na nossa matéria, e aí a gente agora está saindo um pouco da parte de operações, né, da produção, e vamos entrar na parte agora que vai envolver a parte de compras, suprimentos. E eu começo sempre essa aula com essa matéria, falando um pouco sobre ética profissional, certo? E depois técnicas de negociação, que vai complementar um profissional de compras dentro do supply chain. Perfeito, pessoal? Vamos lá então, vamos começar nossa aula, espero que vocês gostem. E lembrando, esse material também vai estar disponibilizado na plataforma, eu trago um para vocês. E caso de dúvidas, se vocês tiverem algum questionamento, podem me fazer pelo WhatsApp ou também pelo e-mail, ok? Sempre lembrando isso aí, tá bom? Beleza, vamos começar então, pessoal. Falando um pouquinho sobre ética, depois eu pulo para a parte de negociação, ok? Então vamos lá. A parte de ética profissional de compras, irmão. O nível de desenvolvimento de uma organização vai definir o perfil do comprador, certo? E quando a gente fala em compras, existe uma lei, que é a 8.666 de 93, que ela estabelece normas gerais sobre licitações, contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito do poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ou seja, essa parte que determina também a lisura e a transparência de uma operação de compras em órgãos públicos, né? O governo também está amparado por uma lei, para vocês terem uma ideia de como isso é sério. Trazendo para o âmbito privado, para o âmbito profissional, as corporações, para as empresas, né? Cada organização vai definir sua política em relação ao código de ética em compras. Então, tem empresas que vão ser mais rígidas e tem empresas que vão ser um pouco mais flexíveis. Vai depender, obviamente, do nível organizacional e daquilo que a empresa espera. Certo? Dá um exemplo aqui, né, uma brincadeirinha, que toda empresa tem suas regras, né? E aí, nesse caso aqui, o diretor da empresa está contratando um novo funcionário e já chega mandando a letra para ele, ali ó, eu não sei de que espelunca você trabalhou antes, mas aqui nós não chamamos as pessoas pelo seu primeiro nome, é muito familiar e pode levar à perda de autoridade. Por isso, eu só chamo meus empregados pelo sobrenome, Ribeiro, Matos, Souza e só. E quero que o senhor me chame pelo senhor Mendonça. Entendeu? Bem, agora eu quero saber qual é o seu nome. João Paixão. Tá bom, João, tudo bem, pode ir. Então, veja, uma brincadeira. Ele coloca uma regra e ao mesmo tempo ele quebra essa regra por uma conveniência dele. Para não chamar o cara de Paixão, porque ele colocou, não, todo mundo tem que ser chamado pelo sobrenome. O cara chamava o João Paixão, então eu vou chamar o cara de Paixão, ficaria meio estranho, né? Então, nesse caso, ele já quebrou a própria regra dele. Então, veja, como é que é complicado isso. Quando você vai estabelecer uma norma, uma regra, tem que ser para todos, tem que ser cumprida. Aquilo que você estabelece não pode ser quebrado, né? Senão, aí não tem muito sentido você estabelecer regras, certo? Por isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem trabalhado esse critério, tá certo? Bom,
primeira coisa em ética de compras, né? A gente tem alguns pontos a considerar. Então vamos lá. Primeira coisa, considerar em primeiro lugar os interesses da sua empresa em todas as transações, pôr em prática e crer em suas políticas estabelecidas. Então veja, o que você vai entender aqui? Que quando você trabalha numa empresa, tá, os seus interesses pessoais, eles estão sobrepostos, ou seja, a empresa prevalece. Então não adianta você utilizar o seu cargo, a sua posição, o seu status dentro da empresa para conseguir benefícios próprios, porque não é esse o sentido, né? Você tem que pensar na sua empresa, tem que pensar em fazer ela crescer, porque quem paga o salário de onde você trabalha é para cá e não para lá. Lógico que você tem os seus interesses, mas eles não podem sobrepor da empresa. A empresa tem que ser em primeiro lugar. Então começa por aí. A ética em compras ou a ética profissional, ela tem que prevalecer os interesses da empresa sobre os seus interesses, ok? E nunca ao contrário. Tá? Outra coisa, ser receptivo a conselhos competentes, advindos de seus superiores, baseado nesses conselhos, atuar dignamente, sem diminuir o respeito pelo cargo, né? Você tem que entender o seguinte: você está numa empresa, existe uma hierarquia e dentro dessa hierarquia ela tem que ser cumprida. Ou seja, você pensando no desempenho dessa empresa com base nas determinações que você receber da sua direção, da sua chefia, você tem que pensar em fazer a sua empresa crescer e não ter uma postura tipo, não estou nem aí, né? Eu ganhando meu salário no final do mês é o que importa. Não, não é bem assim. Eu acho que esse pensamento é um pouco mesquinho. O importante é você entender que você está trabalhando para uma organização o qual visa um desempenho. E esse desempenho, quanto melhor a sua empresa tiver, melhor vai ser para você. Tá certo? Então, jamais ter um pensamento egoísta com relação ao seu trabalho. Tá? Outro, né? Comprar sem prevenções, buscando obter para a empresa o máximo valor final para cada centavo aplicado. Então, ou seja, quando você estiver negociando, quando você estiver lidando com o fornecedor ou adquirindo uma coisa, você tem que pensar o seguinte, cara, não é, o dinheiro não é meu, eu vou comprar por qualquer valor, o valor que me pedirem eu já vou aceitar. Não é assim. Você tem critérios que você estabelece, você vai ter que fazer comparações de preços, você vai ter que tomar outros preços no mercado, você vai ter que buscar melhor o produto mais eficiente, às vezes não é nem aquele mais barato, mas um melhor de desempenho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, ou seja, quando você estiver fazendo uma compra para a empresa, você tem que buscar o máximo valor final a cada centavo aplicado, certo? Então, é isso que também faz um bom comprador. Tá? Empenhar-se ativamente e consistentemente na ampliação do seu conhecimento dos materiais e processos de manufatura, estabelecendo metodologia específica para a condução do seu trabalho. Lógico que você não vai comprar uma mercadoria sem saber o que você está comprando. O ideal é que você se informe primeiro, que você busque entender onde é utilizado, para que serve, qual o benefício que aquilo traz para a empresa, o que a empresa vai fazer com aquele equipamento ou com aquela matéria-prima, tá certo? Que, na verdade, isso te traz um conhecimento maior, de forma que numa próxima compra você tenha um subsídio para poder negociar melhor. Vou contar um caso rapidinho aqui, vou abrir uma exceção na aula, vou contar um caso rapidinho. Eu, quando trabalhava lá no Rio de Janeiro, eu era chefe de compras lá, na empresa, uma siderúrgica, a gente comprava minérios de ferro, fundentes, enfim, uma série de outras matérias-primas que a gente utilizava no alto forno da empresa. Dentre essas matérias-primas, tinha uma chamada pelota. Pelota era um agregado de minério, era um subproduto do minério já meio subprocessado, que fazia com que o alto forno tivesse um melhor rendimento.
Então eu era novo lá, cheguei lá no setor, estava lá estudando as matérias-primas e quando me deparei com aquele item lá, eu falei, pelota, eu não entendi o que seria uma pelota. Para mim, pelota era umas bolas, uns pedaços, alguma coisa lá de alguma coisa. Eu não tinha a menor noção daquilo que era. Chamei meu comprador, responsável por aquela matéria-prima, que era o cara que comprava aquilo há muitos anos, estava lá, era o responsável por matéria-prima. Chamei ele e perguntei para ele, escuta, fulano, você compra isso aqui? Ah, compro. O que é pelota? O que é isso? Ah, pelota é um agregadinho de ferro, de minério de ferro. Tá, mas o que é isso? Ah, também não sei. Como assim não sabe? Você nunca viu? Não, nunca vi. Peraí, você compra isso há tantos anos e nunca viu isso na sua vida? Não, eu só sei pelo nome. Eu falei, não, pô, tá errado. Não é bem por aí. Aí o que eu fiz? Peguei, mandei ele lá na área, aliás, eu fui junto com ele e nós dois fomos fazer meio que um curso rápido, né, de materiais metalúrgicos para entender o que a gente estava negociando, o que estava comprando. Não tinha o menor sentido comprar algo que você não sabia o que era, tá certo? Obviamente, nem tudo que existia na empresa você sabia em detalhes, mas aquilo que era um valor considerável de compra, aqueles itens de nível A que a gente falou na curva ABC que nós já estudamos, lembra? Aqueles itens mais relevantes, esses nós tínhamos que saber do que se tratava. E no caso a pelota aí era um item de nível A, ou seja, o seu valor era significativo para o valor dos estoques, certo? Então por isso que nós temos que buscar essas informações, ter um conhecimento de cada matéria para a gente poder estar atuando sempre melhor. Bom, isso aqui é implícito, tá certo? Trabalhar para que haja honestidade e verdade nas negociações e compras e denunciar todas as formas de manifestações de suborno e fatos ilícitos dos negócios. Não vai colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Não é verdade, pessoal? Então, o que acontece? A pessoa que trabalhar, isso não importa se ela está em compras ou em qualquer atividade da empresa, ela tem que ser honesta. Isso tem que vir de berço, tem que vir de caráter. Isso você não estuda honestidade, você já é honesto, você tem que vir com isso. Então, obviamente, se você, quando vai trabalhar, você tem que ter isso em mente e buscar sempre ser a pessoa mais correta e honesta possível. E de outra forma, caso você veja alguma irregularidade na sua empresa, em que você está ali, né, está muito explícito, o ideal é que você denuncie. Mas tome cuidado, porque eventualmente isso pode respingar em você. Então tem que ser muito cuidadoso. E eu sei que, por exemplo, na empresa onde eu trabalhava, existia um telefone que era uma ouvidoria, que era um disque denúncia. Você podia ligar para um número e fazer uma denúncia e sem se identificar. Você poderia simplesmente falar e mandar até um e-mail, né? Eventualmente não com o seu nome, mas você tinha um e-mail lá, ou uma caixinha onde você colocava as denúncias, sem se identificar, para que isso pudesse ser apurado, né, posteriormente e com as pessoas corretas. Então é isso, a recomendação é sempre busque fazer o melhor e se você vê algo errado, denuncie, ok? Bom, atuar com cortesia e rapidez, tanto quanto for possível para todos que visitam em negócios. É aquela história, você voltaria na casa de uma pessoa que te tratou mal, se você era uma visita, quando você foi convidado ou você foi visitar alguém e você foi maltratado? Então, essa é a primeira impressão que fica. Então, quando você agendar uma reunião, quando você marcar uma visita, primeira coisa, seja pontual, ok? E seja simpático. Obviamente, você vai receber pessoas ali e se essa pessoa chegou no horário da reunião marcada, receba ela no horário marcado. Eu já falei com vocês também sobre administração de tempo aqui.
Já contei alguns casos meus lá da França, onde eu passei, que as pessoas me... foi ali que eu aprendi o que era administração de tempo. A pessoa marcar um horário com você e você cumprir o horário. Então isso é muito importante. Então se você marcou 10 horas uma reunião, começa a reunião 10 horas. Não faça a pessoa ficar esperando meia hora, 40 minutos, uma hora. Certo? Seja gentil, trate a pessoa com cortesia. Óbvio que você não precisa ficar ali lambendo a pessoa, mas trate ela com gentileza, ofereça um café, uma água, um espaço para sentar, para se conversar, uma sala agradável, sem ter perturbações. Ok, pessoal? Trate com cortesia isso, para que vocês sejam tratados dessa forma também. Ok? Bom, contrato, respeitar suas obrigações e exigir que as condições para que os concílios estejam envolvidos sejam respeitadas segundo as boas práticas do negócio. Lógico, você negociou, você acertou, fez um acordo, vai colocar isso num papel, chama-se contrato. Colocou no papel, está em contrato, tem que cumprir. O contrato foi feito para ser cumprido. Então, se ele está ali já, é para você ter isso como em mente, que os contratos têm que ser respeitados. Você não vai nunca querer quebrar um contrato aleatoriamente ou só pelo seu lado. Isso tem que ser conversado. Mas negociou e contratou, respeite. Certo? Evitar práticas arriscadas e inadequadas. Óbvio, se você está trabalhando, pense o seguinte, lógico, você está mexendo com o dinheiro da empresa que não é seu. Então você não vai fazer nada que coloque em risco tanto o patrimônio da empresa, o capital financeiro da empresa, o mesmo capital humano da empresa. Você não vai se colocar em risco também de se machucar ou machucar alguém, tá certo? Então, o que você tem que ser mais prudente e seguir todas as regras que a empresa determinar. Não faça nada arriscado, não tome decisões por conta própria, que isso pode implicar você e outras pessoas. Ok? Eu tenho um amigo meu que trabalhou muitos anos numa empresa, trabalhou junto, e era um grande profissional, um profissional muito competente, um conhecimento absurdo sobre o ramo dele. Só que ele tinha meio que um defeito, ele era um pouco arrogante, um pouco prepotente em certas situações. Ele achava que ele era o que sabia de tudo, ele é o que tinha a solução para tudo. E numa dessas, ele decidir por si só, ele estava fazendo uma negociação internacional de frete, acabou fazendo uma negociação lá, fixando uma taxa de dólar que estava relativamente alta em um determinado momento. Ele previu que ele fosse aumentar mais, mas aconteceu que a taxa caiu e os contratos ficaram fixados numa taxa muito alta, ou seja, a gente estava pagando 2, 3 vezes mais no frete do que deveria ser. Ele tomou uma decisão sozinho e deu um prejuízo de mais de 2 milhões de reais para a empresa. Para vocês terem uma ideia, o que aconteceu com ele? Os 30 anos que ele tinha de casa foram no ralo, ele foi demitido. Certo? Então, é isso que está. Você nunca vai tomar uma medida que você coloque em risco a empresa, a não ser que você compartilhe isso e a decisão seja tomada em conjunto com os diretores, os gestores da empresa. Então, por isso tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer. Se aconselhar e participar dos demais parceiros da área de compra sobre o desempenho de suas funções sempre que possível. Então, ou seja, você tem que buscar o feedback do seu gestor, dos seus colegas. Olha, como é que eu estou trabalhando? Está bem? Posso melhorar nisso aqui? O que eu teria que fazer de diferente? Estamos indo para o caminho certo? Eu acho assim, você tem que se aconselhar primeiro com seus gestores, com as pessoas que têm um liderazgo maior que o seu, que têm ascendência direta você na empresa, e também com os colegas um pouco mais antigos que trabalham com você, até para você buscar esse reconhecimento e saber onde você pode melhorar. Certo, pessoal? Eu acho que isso é muito legal, não
Pelo contrário, não é você se diminuir, você buscar um feedback, é perguntar se você está indo bem. Da mesma forma que quando eu estou dando aula para vocês, a gente estava em aula presencial, sempre eu perguntava: e aí pessoal, vocês estão bem? Gostaram da aula? Está indo bem? Está num ritmo bom? O que vocês acham? Então isso é importante também para o professor, enquanto ele está na frente de vocês, perguntar se está indo tudo bem. Então é ser humilde, né? Buscar a melhoria no seu trabalho. E por último, né, sempre pensar em equipe, sempre pensar que a empresa é uma só. Muito embora você trabalhe num departamento da empresa que tem as suas metas, as suas obrigações, seus deveres, você tem que pensar que outros departamentos tenham também, que eventualmente vão entrar em conflito com o que você está. A eterna briga, eu já falei, da parte aqui de engenharia, com a parte de produção, com a parte de logística, com a parte comercial. Então, tem atividades dentro da empresa que, por mais que elas divirjam, elas fazem parte de um todo. Então, ou seja, cooperar com todos para o desenvolvimento pessoal e corporativo. Aí, no exemplo que eu dei aí, eu tenho 3 rapazes para cá, 3 para lá, puxando a corda, quebrando, ou seja, cada um puxando para um lado, a corda quebra e embaixo cheio de crocodilo para comer eles. Tá certo? Então, ou seja, você não pode pensar individualmente ou setorialmente, você tem que pensar sempre no benefício da empresa, chegar num acordo comum. Perfeito? Então é isso. Pessoal, óbvio que ética é uma coisa que eu sempre falo, não se ensina ética. Eu não vou ensinar ética para vocês. Eu tenho que dizer o que é a ética, e aí cada um tem que respeitar. O Brasil tem uma particularidade, a gente fala que o brasileiro sempre vai pelo jeitinho, né? A lei de Gerson, buscar vantagem em tudo, naquilo que é individual. Errado, não pode ser assim, você tem que pensar sempre no coletivo também. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos nesse país é que cada um pensa no seu grupo, pensa em si. Se todo mundo pensasse no Brasil como um todo, eu acho que a gente estaria bem melhor hoje. Não estaríamos com tantos problemas que nós estamos tendo, inclusive esse que nós estamos passando. Essa pandemia aqui, que um quer ir para um lado, outros querem ir para o outro lado. E ninguém vai para lugar nenhum. Certo? Bom, pessoal, ok? Com relação à ética, eu sei que, muito embora a gente poderia estar conversando isso pessoalmente, vocês iam contar alguns casos que aconteceram com vocês, eu também, mas vamos deixar isso para quando a gente estiver com aula presencial, quem sabe a gente possa conversar um pouco mais sobre esse tema, ou quiserem me mandar algumas coisas que aconteceram com vocês também, ao longo da carreira de vocês, a gente pode estar conversando por WhatsApp, por e-mail. Beleza? Bom, agora nós vamos virar a página e falar um pouquinho de técnicas de negociação, que faz parte de uma das competências do profissional de compras. Pessoal, agora nós vamos dar sequência na aula e vamos falar um pouco sobre técnicas de negociação. Ok? A negociação é uma das competências, uma das principais competências que um comprador tem que ter. Não necessariamente um comprador, mas pessoas que dentro da corporação, dentro das empresas, tem de negociar algo, mesmo na parte de vendas, como na parte de compras, certo? O interessante é que a gente acha que essa parte de negociação ela é simples. Não, mas existem técnicas que você negocia, você coloca na mesa algumas práticas que são importantes para você poder estar conduzindo o negócio. Então eu sempre falo que a primeira coisa que você faz na sua vida, quando você nasce, é negociar. Sabia? Porque quando você saiu lá da barriga da sua mãe, do útero da sua mãe, a primeira coisa que você faz é chorar. Então você já está chorando, você já está negociando alguma coisa. Se você está chorando é porque você já tem uma necessidade. E essa necessidade, o que é? Essa necessidade é calor, você saiu do ambiente escurinho, confortável, quentinho, com um ambiente iluminado, frio, né? E enfim, você já está negociando
uma perda que você teve, ou uma necessidade que você tinha, ou que ainda deseja ter. Então a negociação é assim, a primeira coisa que você tem que entender é que você negocia quando tem uma necessidade, algo que se deseja, tá certo? Vamos ver direitinho então como funciona essa parte da negociação, para a gente poder estar entendendo o que a gente está falando aqui, tá certo? Vamos lá. Técnicas de negociação. Bom, vamos lá. O que é uma negociação? Um conjunto de desejos solucionados por troca. Concorda? Ou seja, eu tenho um desejo e uma coisa, você tem outro, a gente faz uma troca. Então, fica com uma coisa, fica com outra. A gente faz uma troca. Competência-chave do executivo de compras. Acabei de falar. O estilo da negociação vai depender dos objetivos, lógico. Você vai ter que ser um pouco mais agressivo, um pouquinho mais retraído, vai depender daquilo que você vai negociar, dos seus objetivos. Pode envolver o relacionamento com uma ou mais fontes de suprimentos, ou seja, você não precisa negociar com uma empresa só, pode estar negociando com várias ao mesmo tempo. Conduzidas individualmente ou por equipe de negociadores, também vai depender muito dos seus objetivos e do estilo de negociação. Só para vocês terem uma ideia, os japoneses nunca negociam individualmente, sempre negociam coletivamente. Então você nunca vai ver um japonês negociando sozinho, sempre vai ter mais de um negociando. E quem conduz a negociação sempre é o mais antigo, ou aquele que é mais velho. Entendeu? Então isso já faz parte da cultura oriental. Por que negociar? Ambas as partes têm objetivos diferentes sobre um assunto. Então vamos imaginar que na ideia do vendedor, vamos imaginar que ele vai te vender algo. O que o vendedor deseja? Vender o produto por o maior preço possível, com o maior prazo de entrega possível e com a menor condição de pagamento possível. O comprador, o que ele deseja? Ele deseja adquirir aquela mercadoria pelo menor preço possível, pelo menor tempo, o prazo de entrega possível e com a condição de pagamento maior que ele puder. Então, notem que são valores, são desejos conflitantes, são objetivos diferentes que você tem às vezes sobre um determinado item, um determinado assunto. Por isso que tem que ter uma faixa de negociação. Você vai chegar num limite que seja tolerável, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Desculpa, aqui, nós estamos falando da faixa de negociação. E as necessidades e desejos não estão satisfeitos atualmente, então por isso que se negocia. Quando existe uma coisa que não está plenamente satisfeita naquele momento, você vai tentar negociar, ok? Bom, e aí a negociação envolve 3 fases. Você vai ter uma fase de preparação, uma fase que é a negociação em si, no caso aqui, depois concluir, colocar o pedido e depois monitorar. No caso da preparação, você vai analisar as informações, definir os objetivos, definir a estratégia. Isso é antes da negociação. Então, antes de negociar, você já tem que ter definido o que você vai fazer. Está aqui, definir estratégia, objetivo e analisar as informações. Durante a negociação ou pré-negociação, você vai organizar a equipe, definir o formato da negociação, que tipo de acordo você quer fazer e negociar, que é o próprio ato em si. Fechou a negociação, chegou a um acordo, vai emitir o pedido e, por último, vamos monitorar a entrega, ou seja, controlar o desempenho do fornecedor e, se for o caso, definir condições de renegociação, caso não tenham sido atendidas aquelas que foram negociadas anteriormente. Tá certo? Então são essas 3 fases. E eu já digo para vocês, assim, de bate pronto e sem a menor erro, ou seja, sem a menor dúvida, que essa fase aqui é a principal, é a preparação. É aqui que você vai ganhar a negociação. Se você se tiver melhor preparado, quando você tiver antes da negociação, montar aqui, é aqui que você vai ter um resultado melhor, ok? Bom, algumas técnicas para você controlar a negociação. Primeiro, alavanque resultados a partir da competitividade. Entre nas negociações com alternativas, outros fornecedores, produtos. Ou seja, você não vai chegar
numa negociação limitado com um único fornecedor, com um único produto e você não ter alternativa para aquilo que você esteja negociando. Então o ideal, por isso que eu falo que a preparação é a fase principal da negociação. Você tem que já ir preparado, já levar na mesma negociação algo que você possa usar como troca também, como uma alternativa àquilo que está sendo feito caso haja um impasse durante a negociação. Cria oportunidades adicionais através de maior valor agregado. Encoraje o fornecedor a investir tempo também. Faça o fornecedor investir tempo no processo. Preparação de informação, múltiplas rodadas de negociações, discussões prévias, ou seja, se for o caso, não façam uma só reunião de negociação. Procure levar isso um pouco mais adiante, obviamente, se você tivesse tempo. Se não tiver, se for limitado, você tem que concluir mais rapidamente. Desde que haja tempo, procure esgotar todas as possibilidades. Faça o fornecedor também de trazer alternativas e fazer algo que ele tenha também de melhor. Invista na ideia de um relacionamento sempre a longo prazo. Isso aqui sempre eu vou bater nessa tecla. Quando você estiver falando com o seu fornecedor, o ideal é que você sempre dê ideia para ele, estimule ele a pensar no longo prazo. Não que aquela negociação vai ser única. Faça com que ele acredite que você possa fazer outros negócios com ele. Isso vai facilitar muito a chegada no objetivo. Tá? Garante o envolvimento do time, assegure o entendimento e comprometimento de todos com o processo. Demonstre um posicionamento único do time para o fornecedor. Óbvio, se você vai negociar em conjunto, se você vai ter você mais um, ou mais três pessoas, ou quatro, não importa, dentro de uma mesa de negociação, todas as pessoas que estiverem negociando ali junto com você, elas têm que ter o mesmo objetivo. Você não pode colocar uma coisa na mesa e o seu parceiro aqui do lado falar que não concordo, peraí, vamos fazer diferente. Ou levar informações que seriam confidenciais que não deveriam ser colocadas ali. Então isso é ruim. Então por isso que naquela fase de preparação, quando você estiver montando a equipe, você tem que definir a estratégia e todos têm que estar ensaiadinho para o que cada um vai falar. E não pode deixar a coisa mostrar para o outro lado que não tem entendimento, né, na equipe, tá certo? Consiga empatia mútua, ou seja, busque, né, o outro lado também, entender o outro lado e fazer com que o outro lado te entenda. Porque às vezes uma necessidade sua, uma necessidade da tua empresa, você acha que é um blefe. Não. Se você buscar empatia, ou seja, o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. E você se colocando no lugar do outro, você consegue entender melhor quais são os seus desejos também, o que ele pode estar oferecendo para você negociar. Então, determine necessidades reais dos fornecedores ao invés de desejos. Demonstre compreensão e solidariedade das necessidades do fornecedor. Incorpore ideias de outros fornecedores na discussão. Transforme a sua meta de fornecedor numa meta única e construa a base de relacionamento de longo prazo. De novo, essa palavrinha de longo prazo. Né? Aqui é interessante quando a gente fala assim, coloque as necessidades reais dos fornecedores ao invés de desejo. Muito embora às vezes o fornecedor deseje algo, mas ele nem precisa daquilo. Ele está colocando uma coisa que não é nem uma necessidade. Tá certo? Vamos imaginar o seguinte. Um exemplo, assim, vou pegar um exemplo pessoal, né? Vamos imaginar que meu filho, tá, fez 18 anos e quer um carro. Beleza, vou comprar um carro para ele. Lógico, se eu tenho condições de dinheiro sobrando, se eu fosse milionário e rico, teria um carro que ele quisesse. Mas vamos imaginar, na minha condição, classe média, né? Que eu preciso, vamos imaginar que eu não tenho um dinheirinho e poderia comprar um carro para ele. Vou lá e compro um Golzinho 2012 para ele, um Golzinho 2010. Pai, mas eu não quero o Golzinho, não, eu quero um Cruze Turbo, tá? 2020. Eu falei, pô, meu amigo, aí é um desejo seu, não é uma necessidade. Tá certo? Qual que é a sua necessidade? Ter um carro, você não andar a pé, deixar de pegar ônibus, ter um certo conforto, chegar mais cedo no trabalho, na escola,
sair com a namorada, você não precisa, óbvio que seria legal você ter um Cruze 2020, mas um Golzinho vai te atender do mesmo jeito, certo? Então, é isso que às vezes você tem que chegar a essa conclusão, que nem sempre o desejo, né, ele pode ser satisfeito. Às vezes você tem que entender, separar o que é desejo de uma necessidade. Demonstre conhecimento, apresente uma imagem de autoconfiança através do entendimento de informações, produtos e aplicações, mercado e problema. Lembram naquele slidezinho de ética que eu mostrei, que tinha na hora de você negociar, você tinha que saber o que você estava negociando, você tem que saber o que você estava comprando, na verdade? É mais ou menos a mesma coisa. Quando você vai para uma reunião de negociação, onde você tem informações, explicações de mercado e sabe tudo aquilo que você está fazendo, você vai mostrar autoconfiança para o outro lado. Ele vai ficar inibido de querer blefar ou de colocar alguma coisa na mesa, porque ele vai saber que você tem mais informações do que ele a respeito daquele assunto. Certo? Então isso é muito importante, você estar preparado com isso aqui. Mantenha a discussão sem emoções, isso aqui também é importante. Forneça apenas informação necessária pelo solicitado. Mostre pouco emotivo frente às investidas do fornecedor e evite surpresas. Você nunca vai, numa negociação, você vai se alterar. Vamos imaginar, às vezes há negociações mais pesadas, mais difíceis, mas sempre tem que levar para o lado profissional. Você não vai colocar lá, sair dando burro na cara do cara, chutando mesa, né, esbravejando ou chorando, né? São situações que você vai evitar. Elevar tom de voz, por mais difícil que seja uma negociação, mantenha-se sempre calmo, mantenha-se sempre profissional. É difícil? É difícil, às vezes você tem vontade de voar no pescoço do outro lado, mas você sabe que não é bem assim que funciona, tá? E caso aconteça, é complicado, né? Para você depois consertar isso vai ser muito pior, tá certo? Faça concessões gradualmente, crie uma hierarquia de concessão para desejo e necessidade. Faça concessões lentamente e faça concessões equivalentes ao do fornecedor. Nunca ceda algo a mais do que o outro também está te cedendo. Seja sempre num ganha-ganha, tá certo? E aí você vai conseguir ter um melhor resultado. Legitime seu posicionamento, estabeleça credibilidade através do tamanho da empresa, precedência histórica, profissionalismo, desejo de um relacionamento a longo prazo. De novo essa frase aqui. Bom, eu usava muito isso aqui nas minhas reuniões de negociação. Por quê? Eu trabalhava num grupo empresarial, para vocês terem uma ideia, era o grupo Saint-Gobain, um grupo francês que tinha mais de 350 anos de história. O grupo foi fundado em 1665 pelo rei Luís XIV para construir os vitrais do Palácio de Versalhes na França. Para vocês terem uma ideia. Que empresa existe há mais de quase 400 anos? Não existe. Só que existe uma, que é a Saint-Gobain. É uma empresa que existe, ela fez agora em 2007, desculpa, isso mesmo, 2007, 1667, 357 anos. 350 anos, desculpa. Certo? Já tem mais 3 anos, 353 anos aí agora, certo? E eu colocava isso para os meus fornecedores, colocava lá também o meu profissionalismo, colocava que eu era um profissional, que eu tinha 38 anos de casa no grupo, né? Então que já tinha mais de 20 anos na área de compras, na área de comércio exterior. Então eu colocava isso na minha negociação, já na abertura, olha, tal, sou Marco Antônio Guerra, trabalho já no grupo há mais de 30 anos, tal, contava um pouquinho da história do grupo para dar aquele impacto do outro lado, para saber com quem eles estavam lidando. Não era com qualquer pessoa, não era com qualquer empresa. E eles sabiam muito bem que se eles conseguissem uma boa negociação comigo, eles estariam também bem com outras empresas do grupo, tá certo? Destaque necessidades ainda não satisfeitas, né? Deficiências do produto, preço elevado, problemas de prazo, serviço insuficiente. Cria a impressão de uma resposta insatisfatória do fornecedor.
às vezes você coloca umas pedrinhas no sapato dele para ele fazer concessão. Muito embora às vezes seja realmente verdade, mas não cabe aqui também um blefezinho. Às vezes você pode falar que o serviço dele não está legal, que as entregas não estão boas, né, para forçar um pouco a barra durante a negociação, tá certo? Mas é uma técnica, né, que você pode usar junto com o seu fornecedor, tá certo? Pessoal, então aquilo foi técnicas, agora nós vamos usar as estratégias, né, as táticas de negociação. Durante uma negociação, aquilo seria um modo macro, agora nós vamos mergulhar para o modo, né, ali operacional do negócio, para vocês entenderem como funciona então uma negociação. Obviamente que existem várias técnicas, né, de negociação e nem todas estão aqui. Eu coloquei aqui algumas mais conhecidas, mas existem outras, e vai depender de cada situação. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas aqui, ó. Técnica do cobertor. Cobertor é uma estratégia pela qual o negociador revela tudo aquilo que pretende conseguir numa única vez. Então, por exemplo, eu chego numa reunião e falo, olha, pessoal, beleza, tal, estou aqui para negociar essa máquina eu só posso pagar tanto, eu preciso que ela esteja aqui em dia tal, a minha condição de pagamento vai ser essa, tem que entregar aqui, tem que estar com embalagem tal, e não sei o que, eu quero que coloque uma florzinha em cima, você coloca isso tudo de uma única vez para o seu fornecedor. E aí, por que você faz isso? Para que ele, eventualmente, ele não vai atender todas as coisas que você colocar, mas muita coisa que você colocar lá, eu dei o exemplo da florzinha em cima, aquilo não tem necessidade. Às vezes você fala, tá bom, então eu tiro a florzinha, mas eu vou fazer questão disso, porque aquilo que você tirou naquele momento não era uma necessidade, eventualmente. Então ele vai fazer concessões de forma com que você também faça concessões naquilo que você colocou. É uma técnica assim que a gente fala, jogar, como é que é? Despejar o caminhão de melancia em cima de você de uma vez. Chega tudo uma única vez, aí você não consegue sair, não é verdade? E aí o antídoto para essa situação é o colchete. Pela estratégia de colchete, podemos isolar a questão que é essencial para outra pessoa, saindo da incômoda situação causada pela estratégia do cobertor. E, eventualmente, se alguém fizer isso com vocês, você pode falar, opa, peraí, não é bem por aí, vamos limitar, falar colchete, porque na fórmula matemática você coloca o colchete lá para separar aquilo que vem primeiro, não é verdade? Na equação. Então, aí você isola essa questão, aquilo que realmente é essencial, e negocia isso aí. Aquilo, tudo que ele tinha falado, às vezes fica só por falar. Surpresa! A estratégia da surpresa é usada para colocar na mesa de negociação um fato novo e inesperado, bom ou ruim, para o seu oponente, obrigando a fazer concessões em troca. Tanto pode ser uma informação boa ou uma informação ruim. Você pode colocar para ele, eventualmente, antes, vamos imaginar que foi numa segunda rodada. Você chegou e falou assim, olha, cara, você lembra lá que eu tinha falado para você que eu só tinha condições de pagar isso há 60 dias? Por exemplo, olha, eu conversei com o meu financeiro lá e para a gente poder melhorar um pouco, eu consigo fazer isso há 30 dias. Aí você dá uma informação boa para o seu fornecedor. Pô, vou pagar você com menos prazo, menor prazo. Mas, obviamente, você vai atrelar isso num algo que você queira também. Às vezes essa concessão que você fez, ela é pequena para você conseguir algo maior. Você vai falar, não, mas aí eu vou precisar que você me dê um desconto em vez de 5%, eu prefiro que você me dê um desconto de 8%, de 10%. Eu diminuo o prazo, mas a gente consegue negociar. Então você coloca isso de uma forma assim de surpresa, para que o seu oponente também faça concessões. E pode ser também uma informação ruim, você pode fazer ao contrário. Você pode colocar uma situação, olha, aquilo lá não, agora eu tinha 30 dias para poder receber isso, agora eu tenho 15. Você tem que me antecipar o prazo, não é verdade? Então, coloca-se situações boas ou ruins para o seu fornecedor, de forma que ele possa também fazer concessões para você. Intimidação.
Bom, essa aqui ó, é uma estratégia para debilitar, usada para debilitar o oponente, colocando uma defensiva, que ela pode ter uma forma de ameaça. Mas cuidado com essa técnica aqui, de você intimidar, colocar uma coisa um pouco mais dura na negociação, porque o tiro pode sair pelo outro lado, tá certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com uma história que aconteceu comigo. Eu estava negociando um contrato de minério de ferro para aquela empresa onde eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, siderúrgica, com a Vale, que é a maior siderúrgica do mundo, a maior mineradora do mundo, para vocês terem uma ideia, né? A maior mineradora de minério de ferro do mundo. E ali o vendedor deles veio lá e falou: Guerra, olha, o contrato para o ano seguinte eu vou te aplicar 70% de reajuste. Eu falei: você está maluco? Como é que eu vou assumir 70% de reajuste? Cara, não tem jeito, não, mas esse é o preço da commodity internacional, ou seja, é um preço regido internacionalmente, você não tem muita saída. Eu falei: não, cara, que é isso? Não tem condição, como é que eu vou levar para o meu diretor que o meu preço meu principal matéria-prima, minha principal matéria-prima vai aumentar 70% de um ano para o outro? Ele falou: beleza. Eu falei: não vai ter negociação nenhuma. Aí ele falou: ótimo. Então levantou da mesa, eu quis intimidar o cara, falou: não, acabou a negociação. Ele falou: maravilha. Ele levantou a mesa, pegou a coisa e estava indo embora. Ele falou: bom, se você não quer a sua cota, eu vou vender para outro. E não existia alternativa de fornecedor. Então, conclusão, eu tive que pedir desculpa, falar: cara, volta aí, vamos sentar e negociar. Então, quem tentei intimidar ele, quem foi intimidado fui eu. Certo? Lá do lado. Então, tomem cuidado com isso na hora de negociar, né? Por outro lado, pode ser mais forte que você ainda, não é verdade? A técnica do silêncio. O silêncio é às vezes a melhor resposta para um momento de tensão ou mesmo para um assunto que não foi devidamente pensado pelo oponente. Bom, isso aqui todo mundo usa, né? Quando alguém pega você no flagra, quando alguém pega ou coloca você numa situação um pouco difícil que você não tem uma solução imediata ou naquela hora, o que você faz? Fique em silêncio. Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Então é melhor ficar quieto, espera, fique em silêncio, deixa pensar com isso, talvez numa próxima rodada você tenha alguma solução. Mas quando você não tiver uma resposta ou algo naquele momento que possa ter uma contrapartida àquilo que foi colocado, fique em silêncio. É uma técnica melhor do que você tentar justificar ou tentar contornar, porque às vezes você vai usar de coisas que não foram pensadas e pode dar errado. Drible. A estratégia do drible é utilizada quando damos a impressão de que queremos alguma coisa, quando na verdade queremos outra. Então é assim, como é que eu vou dizer? Vamos imaginar o seguinte: o marido chega para a mulher e fala assim: negócio é o seguinte, semana que vem eu vou sair para beber com meus amigos, depois eu vou para um churrasco, depois do churrasco nós vamos jogar bola, eu só chego aqui de noite. E a mulher: não, imagina, você vai ficar o dia inteiro fora. Não vou, não sei o que. Ela fala: não, mas não. E começa a brigar com ele, começa a discutir com ele. E aí ele fala o seguinte: olha, tem mais, hein? No domingo que a gente ia almoçar na sua mãe, não vou mais. Né? Aí, conclusão, coloca tudo, né, para ela, uma situação complicada. E aí ela fala: não, mas isso não pode e tal. E aí você fala: tá bom, então vamos fazer o seguinte, tá, eu vou lá jogar bola então. Tá bom, eu não vou no churrasco, não vou beber, mas o futebol eu quero ir. Tá, e a gente vai na sua mãe. Tá bom, beleza. Ele colocou tudo aquilo lá, ele colocou na mesa lá uma situação difícil, mas na verdade ele só queria jogar bola. Então quando ele falou que ele ia almoçar na mãe dela depois, que ele não ia mais sair para beber e foi no churrasco, para ele não ia fazer isso. Na verdade ele queria jogar bola. Porque se ele faz só que vou jogar bola, ela não ia deixar. Entendeu? Então era uma negociação, um drible. Você coloca uma coisa no meio, né? Tipo o bode na sala, também é uma outra historinha. Não sei se você já conhece da história do bode na sala, mas eu vou contar para vocês. Já contei, vai ficar um pouco repetitivo, mas quem não ouviu vai ouvir de novo. Então assim, existia, né, uma aldeia onde a aldeia era muito pobre, né, mas tinha lá um cara que era mais pobre que todo mundo na aldeia. Ele morava numa casa
barro com cobertura de sapé, tinha 2 quartos, duas áreas, 2 dependências só, o barraco dele ali, a casinha, e morava ele, a mulher, mais 5 filhos e mais a sogra, tudo dentro da mesma casinha. E aqui na vida era um inferno, porque a sogra enchia o saco dele, as crianças choravam, a mulher tal, e ele muito pobre ali, com aquela bagunça com as crianças, a vida era um inferno. E o único bem que ele tinha era uma cabrinha que dava leite, né? E essa cabra ficava do lado de fora e ele tirava o leite para alimentar os filhos. E aí o que aconteceu? Ele estava numa situação tão desesperadora que ele foi se aconselhar com o guru da cidade. Aí chegou lá com o guru e falou assim: guru, minha vida é um inferno, eu sou pobre, eu não tenho nada, tenho só uma cabrinha que dá leite, meus filhos, e eu moro com 5 filhos, a mulher, mas a sogra num lugar apertado, a gente dorme tudo junto, não tem privacidade, é horrível. Ele falou assim: meu filho, faz o seguinte, você falou que tem uma cabrinha, pega a cabra e coloca dentro da casa. Mas que é isso, guru? Assim, pelo amor de Deus, não cabe nem a gente, eu vou pôr a cabra lá dentro? Não, coloca a cabra lá dentro. Depois de 30 dias você vem aqui. E aí ele falou: bom, não vou discutir com o sábio. Foi lá e fez isso. Colocou a cabrinha dentro da casa dele. Aí vocês imaginam, se já estava ruim com a cabra dentro da casa, ficou pior ainda. Aquilo fedia, ela fazia as necessidades, era pior. Aí, ou seja, um dormia mais em cima do outro com aquela cabra berrando. A vida que era um inferno ficou um inferno ao quadrado, na verdade. E aí 30 dias depois, ele voltou lá e falou: e aí? Mestre, minha vida ficou pior, né? E aquela cabra incomoda, a gente não consegue mais dormir, e um cheiro horrível. Ele falou: faz o seguinte, tira a cabra dentro da casa, aí depois você volta aqui depois, 30 dias de novo. Aí ele foi lá e tirou a cabra. Quando ele tirou a cabra de dentro da casa, o que aconteceu? A vida melhorou. Por quê? Ele tirou a cabra que estava ali incomodando, e aí aquele incômodo era maior do que eles imaginavam. Na verdade não mudou nada. 30 dias depois ele voltou e ele estava feliz da vida, porque a vida dele tinha melhorado. Que finalmente ele tinha se entendido com a mulher, a casa dele não fedia mais, a sogra não enchia mais o saco, os filhos dormiam. Conclusão: na verdade, o que ele fez? Fez o bode dentro da sala, enfiou a cabra dentro da sala. Na verdade, ele criou uma dificuldade adicional ao que ele já tinha. Quando ele tirou aquela dificuldade, a coisa ficou mais clara, mas era a mesma situação. Então, existe esse caso aqui que a gente fala do drible. O drible é mais ou menos aquilo que falei de colocar o bode na sala, ou a cabra na sala. Você coloca uma coisa que você quer, na verdade, você coloca uma coisa que, na verdade, você não quer, mas que quando você tira isso, abre espaço para que você consiga aquilo que você deseja. Então, pessoal, agora, autoridade limitada. Na estratégia de autoridade limitada, esperamos a outra pessoa indicar a sua posição e aí tentamos forçar a nossa posição, afirmando que se pretende exigir a aprovação superior, levará mais tempo. O que significa? Imagina o seguinte, você chega numa posição ali, na negociação, que o cara fala: olha, ok, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu te dou desconto, mas a condição de pagamento você vai ter que diminuir ela para 20 dias. Às vezes você tem até essa autoridade, ou você até pode definir aquilo, mas você não quer conceder aquilo. Aí você faz o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, isso não está, né, na minha, eu não tenho autoridade para definir isso, porque isso é definido pelo diretor financeiro, por exemplo. E aí você pede um tempo para que você possa, né, estudar aquilo com mais calma, para ver se realmente aquela concessão vale a pena ser feita. Então você pode colocar a técnica de autoridade limitada para que você ganhe tempo na negociação. Olha, ou mesmo, né, force o seu oponente, porque às vezes ele precisa fechar aquele pedido naquela semana, e aí você fala: não, faz o seguinte, olha, eu não posso definir isso, porque eu não tenho autoridade para essa decisão, você vem, vamos marcar semana que vem quando eu falar com o meu diretor.
Então você posterga aquela decisão, eventualmente, da compra que você esteja fazendo para uma outra data e force ele a falar, não, peraí, eu não tenho esse tempo, eu preciso fechar isso agora. Então precisamos definir. Às vezes o cara pode até abrir mão daquilo que está pedindo, tá certo? Por isso que é importante você ter a informação de quanto tempo o seu fornecedor precisa para fechar aquele negócio. Se você tiver essa informação, é uma informação muito valiosa, porque você pode usar isso na negociação, forçar ele, né, a tomar a decisão antes, tá certo? Retirada aparente, né? Então, a retirada aparente, ao fazer uma retirada aparente, levamos o oponente a pensar que não estamos dispostos a prosseguir na discussão da questão. O objetivo é levar o oponente a ceder em relação à sua posição. É mais ou menos que eu fiz lá com a condição, quando estava negociando o minério, que eu falei para você, que eu falei que a negociação iria acabar, o cara levantou e falou, olha, se você não quiser, eu vou vender sua cota para outro. E aí, opa, então ali ele usou uma retirada. Só que aí eu falei, não, peraí, vamos, volta aqui e vamos conversar. Certo? Agora, de novo, tem que tomar cuidado para que essa retirada aqui, quando você fala, não, acabou a negociação, não vou fazer mais, tá? O outro lado também, ele pode realmente aceitar isso, aí acabar a negociação. Então, se você não tem certeza de que realmente é isso que você quer, não adote essa tática, ok? Abstinência. A estratégia de abstinência é usada quando queremos adiar uma decisão ou pedir um tempo para meditar sobre o problema. É diferente da saída, né, que nós falamos aqui, da retirada aparente, porque a retirada aparente, ela realmente, você está, não, acabou a negociação, eu vou encerrar ela aqui. Nesse caso aqui, não, esse aqui você vai pedir um tempo. Você vai chegar e falar, olha, vamos fazer o seguinte, eu preciso pensar um pouco mais, eu preciso de um tempo para refletir sobre isso aqui, para a gente poder tomar essa decisão, certo? Então você pede realmente um tempo maior, não é que você provoca isso, isso é de livre acordo, o cara pode te conceder ou não. Fato consumado. Na estratégia de fato consumado, o negociador atinge o objetivo, esperando obter a aceitação do pretendido como está, porque qualquer mudança pode não compensar o esforço da outra pessoa. Então, assim, você vai fazer uma negociação que aquilo já está praticamente definido, né? Ou não há mais como mudar aquilo. Por exemplo, venceu um prazo, ou o equipamento chegou com defeito, né? Então, você não vai... O que você precisa, bom, o fato já está feito, quer dizer, desculpa o termo, a merda já está feita. Vamos buscar uma solução aqui, tá certo? Então, esse fato consumado faz com que você foque, junto com o seu fornecedor, com o seu oponente, uma solução para aquele problema. Porque não há mais o que fazer para reverter aquela situação. Certo? Então, a coisa já aconteceu e não tem mais o que se fazer. Você tem que chegar num acordo da melhor forma possível para os dois lados. Data limite. É que nós falamos também, tanto na hora de fechar o pedido. Conhecer a data limite do oponente pode ser um recurso muito útil e pode ser um grande impacto de negociação. Por exemplo, um fornecedor que venha visitar você regularmente, que te fornece sempre o mesmo material. Normalmente ele tem cotas para ele poder vender, ele tem cotas para poder atingir, metas para poder atingir, e às vezes ele precisa fechar aquele pedido naquele mês, aí ele vai lá te visitar, você marca a reunião com ele no dia 30 do mês. E aí você, sabendo que tem mais um dia lá, o dia 31, ele precisa fechar aquilo naquele mês, aí você coloca para ele, olha, tudo bem, mas vamos fazer assim, você faz com que ele não tenha tempo para poder negociar isso e aceite aquilo que você está propondo para que ele possa atingir uma meta, atingir uma cota de venda. Então, por isso que é importante você saber essa data limite aqui. Quem pratica muito isso aqui são supermercados, tá? As grandes redes, Carrefour principalmente, eles fazem isso aqui, eles forçam as empresas, os vendedores a vender assim praticamente dentro do mês, eles marcam as reuniões
no final do mês, porque o cara sabe que se ele não vender aquilo lá, ele não ganha comissão ou vai ganhar uma comissão baixa. Então, ele força essa data limite. Bom, essa técnica aqui, do bom mau sujeito, todo mundo viu já nos filmes policiais, né? Do policial bonzinho e do policial ruim, não é? Aquele cara que vai interrogar o suspeito, um é bravo pra caramba, dá um murro na mesa, dá tapa, fala alto, xinga, ameaça, e o outro policial bonzinho, não, que é isso, deixa comigo, dá uma Coca-Cola, dá um cigarro pro outro cara, para ele ser. Então, ou seja, faz já uma técnica já combinada, né, entre as duas pessoas que estão ali fazendo esse papel do bom ou mau sujeito, para que ele consiga esse objetivo. A estratégia do bom ou mau sujeito pode ser eficaz com um membro fazendo o papel de durão, enquanto o outro colega é mais acessível ao diálogo. Contudo, nenhuma estratégia eficaz se for reconhecida como tal. Logicamente, isso aqui é facilmente dedutível, mas às vezes vale a pena tentar. Você colocar lá uma pessoa mais dura, mais rígida para negociar e uma mais flexível. Aí o outro lado vai entender que não, peraí, você não quer não, quero negociar com esse cara aqui, ali. E você, mas isso já foi combinado. Vamos falar, o mau sujeito ali, ele está colocando para você, ele está colocando todos os bodes na sala, ele está colocando todos os empecilhos na negociação. Enquanto o bonzinho, ele só vai tirando aquilo que realmente ele quer. E aí você entra na deles. Né? Então, às vezes, aquilo que o outro está colocando não é nada daquilo que se quer realmente negociar. Certo? O bom e mau sujeito, eu sempre dou o exemplo, né, do pai e da mãe. Quando o filho ou a filha querem sair, né, ou querem ir para a balada, oh, pai, deixa eu sair. Não, falar com a sua mãe. Não, falar com o seu pai. Um dos dois ali, né, sempre está fazendo o papel do mais duro e do mais bonzinho. Notem isso. Né? É engraçado. E por último, nós temos a técnica do salame, né, que aí é aquela que a gente nos permite conseguir o que queremos sem que isso se torne muito óbvio. Conquistamos fatia por fatia, ao invés de conseguir tudo, eu vou ganhar tudo de uma vez. Né? Então, ou seja, você, diferente daquela técnica do cobertor, onde você coloca tudo de uma vez o que você está querendo, você, né, despeja o caminhão de melancia em cima do cara, não, nessa você vai colocando um pedacinho. Você coloca de fatia em fatia, olha, vou fazer isso, aí dá uma volta, lá. Então, ou seja, de uma forma com que você fazendo de pouquinho em pouquinho, dê a impressão de que é pouca coisa que você está pedindo. Então, é uma técnica contrária à do cobertor, quando você usa do salame. A técnica de reversão, ela consiste em agir de maneira oposta com o que esperada, causando impacto pela atitude positiva quando apresentada, né? Então, às vezes o cara idealiza que você vai conduzir a reunião de um jeito e você conduz ela totalmente de uma outra forma, né? Talvez até de uma forma um pouco mais flexível, buscando uma sinergia, buscando uma forma mais prática e fazendo com que o outro lado também haja da mesma forma, não fazendo um embate, sim um trabalho em conjunto, de parceria. E por último, a disposição, né? É claro que nenhuma estratégia é eficaz sem que haja disposição de ambas as partes para encontrar uma solução. Se ambas as partes não estão dispostas a negociar, a chegar no objetivo, não tem negociação. Então sempre tem que ter essa disposição, né? Então, em resumo, você precisa saber o seguinte, você precisa responder: qual é a sua posição inicial de negociação? Com quais concessões você pode concordar gradualmente? Isso tudo tem que estar no papel. Qual é a sua posição final da negociação, pessoal? Então, ou seja, você tem que saber até o seu limite, qual é o limite máximo que você vai poder chegar nessa negociação. Que informação ou quais informações você pode revelar na negociação? Lógico que você também não vai jogar tudo, não vai abrir todo as informações que você precisa. Tem algumas informações que são um pouco confidenciais, então você vai ter que guardar isso para você. Qual informação você precisa ocultar? Da mesma forma. E qual é o papel de cada participante? Então, é importante que quando você for definir a estratégia de negociação, você já determine o papel de cada um dentro da negociação.
Se você tiver você mais um, você pode fazer, eu sou um bom sujeito, você é um bom sujeito, ou eu falo essa parte, você fala a outra, né? Então você pode definir isso com o seu parceiro de negociação, e é importante que você já tenha isso tudo pré-determinado e ensaiado antes de entrar numa negociação, certo? Bom, então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês com relação a técnicas e táticas de negociação. Eu acho essa aula legal, eu acho que vocês podem usar isso inclusive no dia a dia pessoal de vocês, tá certo? Juntamente com a parte de ética que nós falamos no começo. E é isso, tá bom? A aula que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o departamento de compras, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre a atividade de compras dentro da empresa, um pouco mais operacional e estrutural. E aí a gente já quase finalizando o nosso curso, tá certo? Bom, pessoal, por enquanto é só, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.